Cara, a questão do doping, eu estava no Botafogo ainda em 2007, né? Eu acabei saindo do Botafogo muito em função da questão do doping, né? Eu não tinha motivos para sair do Botafogo. Com certeza eu encerraria minha carreira jogando pelo Botafogo. E a questão do doping foi uma coisa que eu não tive culpa nenhuma, né? Foi uma coisa que o clube me deu, uma cápsula de cafeína, que veio manipulada de uma farmácia de manipulação que o clube trabalhava com essa farmácia. Então eu fui punido por uma coisa que eu não fiz, foi por uma coisa que foi me entregue pelo clube. O caso repercutiu demais, né? Eu fui absolvido no Brasil, e aí o caso foi parar na Suíça, no Tribunal de Esportes, aí eu tive a suspensão de 2 anos. Então, ano de 2007, depois da situação do doping, terminou meu contrato, e eu saí do Botafogo pelo simples fato de não confiar mais nas pessoas que trabalhavam no clube, né? Sempre deixando bem claro que são pessoas, não o clube. E acabei saindo do Botafogo e indo para o Fluminense, já com um veredito premeditado que provavelmente eu sairia suspenso, porque quando chega ao julgamento no Tribunal do Esporte na Suíça, como foi o meu caso, isso nunca tinha acontecido com um jogador de futebol, então eu já estava meio que preparado, porque em 2008 provavelmente eu ia ser suspenso, e o meu contrato com o Fluminense, a gente fez um acordo que eles bancaram todas as minhas custas do processo, viagens, todas as coisas que aconteceram comigo em 2008, mas se eu pegasse uma punição maior do que 1 ano, meu contrato rescindiria, e foi o que aconteceu. Eu tenho convicção, porque eu vi o Dodô começar a carreira. Eu tô há 41 anos lá na Jovem Pan, pouco tempo, né, Dodô? 41 anos já. Pouquinho. Então eu vi esse rapaz começar, ele começou no Nacional Verdade. da capital. Nacional, não pode esquecer disso, ele começou no Nacional da capital. O Dodô nunca teve envolvimento com doping na vida dele. Eu asseguro isso para vocês. Jamais ele teve envolvimento com doping. A qualidade técnica do Dodô, a qualidade física do Dodô, a qualidade intelectual do Dodô, um garoto inteligente, um garoto bom, sempre dentro de uma humildade, sempre foi assim. Desde quando jogava, era do mesmo jeito. Mesmo jeito, não muda em nada e não mudou em nada. Então, isso daí é um alerta, Dodô, que aconteceu para você, para outros clubes, para inúmeros outros clubes. Você acha que esse cuidado hoje, talvez até em razão do seu caso, passou a ser maior dos clubes em relação aos atletas, não? Eu acho que o caso que aconteceu comigo foi uma situação que eu sempre digo que se eu tivesse me descuidado, se eu tivesse tomado alguma coisa sem querer, usado alguma pomada, que isso pode acontecer, tomado alguma coisa por descuido, o jogador tem que estar sempre atento a essas situações. No meu caso não, foi totalmente diferente, né? Foi uma situação que veio do clube para o atleta. Então o atleta, eu falo que eu fui um cara que fui punido de fazer aquilo que eu fazia, que era meu trabalho, de jogar futebol, e ser cerceado de fazer aquilo que eu fazia sem ter culpa. Então, com certeza, esse caso abriu muito os olhos dos times para ter cuidado com quem trabalha, com quem está no clube, com os profissionais que são contratados pelo clube. Com certeza isso doeu muito para mim, porque eu fiquei punido aí por quase 2 anos, mas com certeza serviu de exemplo aí para que os clubes cuidassem bem dessa parte, porque é uma parte bem delicada, né? Porque essa situação do doping acontece frequentemente nos jogos e você tem que estar sempre alerta. Ô Dodô, mas só se me permite, Fausto, porque é uma baita de uma injustiça, né? Até porque no Brasil você foi absolvido, né, Dodô? E não é normal o caso de jogador de futebol e parar. A FIFA tem que pedir, tem todo um movimento internacional para o seu caso e para a Suíça. Repercutiu muito o caso, até porque em 2007 eu estava jogando muito bem, o Botafogo vivia uma fase muito boa, eu era o artilheiro do Brasil, eu estava jogando muito bem, cara, estava muito em evidência, o Botafogo jogava um futebol muito bonito também em 2007, então tudo repercutiu muito. Quando foi anunciado que eu fui pego no doping, a notícia correu muito, se falou muito da minha notícia, tanto que eu fui julgado aqui, como você falou, e acabei sendo absolvido, e pela repercussão do caso, por tudo aquilo que estava envolvido, o caso foi ser julgado numa situação de Tribunal do Esporte, que isso são para atletas olímpicos, né, e acabou meu caso indo para lá para servir como exemplo para os outros jogadores, né, e você mesmo sendo inocente, sem ter participado e ter feito nada, acabei sendo punido como exemplo aí para as próximas situações. E como é que você ficou durante esse período, Dodô, psicologicamente falando?
Cara, é uma coisa que eu tinha 33 anos, eu já tinha vivido muita coisa na minha carreira, e a questão de você saber aquilo que aconteceu, de você ter a sua consciência tranquila em relação àquilo que eu fiz, ou no caso, aquilo que eu não fiz, me deixava muito tranquilo, porque eu tive até recomendação de advogados para falar que eu tinha tomado alguma coisa porque a punição era de 3 meses. E eu falei que de maneira nenhuma eu ia afirmar que eu tomei alguma coisa porque eu não tomei. Isso foi comprovado depois, que foi o clube que os profissionais do clube que me passaram a cafeína que a maioria dos clubes oferecia para os jogadores para como uma suplementação para os jogos. Então, a minha cabeça estava tranquila porque eu sei realmente aquilo que aconteceu e a questão da culpa, no caso, não tinha nada a ver comigo. Então, essa é uma coisa que me deixava tranquilo e eu conseguia deitar o travesseiro para dormir e dormia em relação a isso. É claro que o período sem jogar com 33 anos é um período complicado. Isso aí afetou muito o andamento da minha carreira. Isso é uma situação que é verdade e que aconteceu, mas em relação à minha cabeça, a parte psicológica minha não afetou de maneira nenhuma, porque como eu falei aqui, eu sei tudo que realmente aconteceu. Ele ia na academia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, como tinha horário vago. Entendeu? Foi por isso que eu comecei a treinar mais. Isso, como ele tinha horário vago, ele ia na academia de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Aproveitou esse horário vago e falou, vou treinar feito um leão.